Ela estava de pé na minha porta à meia-noite, com o vestido do funeral ainda no corpo. Eu nem precisei perguntar quem era. Conheci aquela batida. 3 pancadas lentas, deliberadas. O tipo de batida que alguém ensaiou durante horas antes de finalmente levantar a mão. Ana Cardoso morava 3 andares acima de mim. Apartamento 4B, no topo de um prédio velho no bairro de Alvalade, em Lisboa. Eu estava no 1B. Durante 2 anos, soube da existência dela pelo barulho dos saltos no corredor, pela hora em que as luzes do andar dela se apagavam, pelo ritmo silencioso de uma vida que nunca foi minha, mas que aprendi a reconhecer sem querer. Hoje, esse ritmo estava completamente errado. O funeral tinha sido naquela tarde. O marido dela, Ricardo, tinha sido enterrado às 5 da tarde debaixo de um céu de outubro que não conseguia decidir se chorava ou não. 42 anos. Sorriso fácil. O tipo de homem que se lembrava do nome de todos os funcionários nas festas de Natal. 3 semanas antes, uma estrada molhada e uma curva errada levaram tudo que ele era e tudo que ainda ia ser. Eu tinha estado com o resto da equipa. 40 pessoas de preto no meio de uma relva encharcada, sentindo aquela impotência específica que acontece quando a dor pertence a outra pessoa e não se sabe o que fazer com as mãos. Fiquei no fundo. Sempre fico no fundo. Observei Ana na frente, coluna direita, queixo levantado, recebendo condolências com uma calma que fez as mulheres mais velhas à minha volta sussurrarem sobre como ela era forte. Ela não chorou. Uma única vez. Não onde alguém pudesse vir. Pensei nisso no caminho para casa. No que custa a uma pessoa segurar tanto em público? E onde é que tudo isso vai parar quando o último convidado finalmente vai embora e a porta fecha e já não há mais ninguém para quem ser forte? Fiz jantar. Vi qualquer coisa na televisão que já não me lembro. Fui dormir antes das 11. A batida veio às 12h04 da manhã. Abri a porta e o meu cérebro precisou de 3 segundos completos para processar o que os meus olhos estavam a ver. Ana, ainda de vestido preto do funeral, os saltos pendurados em 2 dedos. Uma malha fina na meia esquerda que ela provavelmente não tinha notado. O cabelo sempre impecável, agora solto nas bordas de um jeito que eu nunca tinha visto em 2 anos de partilhar aquele prédio. Cheirava cera de vela e ar frio, como alguém que esteve completamente imóvel numa divisão silenciosa durante muito tempo e depois simplesmente não conseguiu mais ficar. Ela olhou para mim. E eu vi. Tudo que ela tinha segurado naquele cemitério estava ali, mesmo atrás dos olhos dela, a fazer pressão contra a superfície. Eu sei que isto é uma loucura, disse ela. A voz estava estável, mais fina, como um fio esticado quase ao limite. Mas eu não consigo entrar naquele apartamento. Podia ter dito uma dúzia de coisas. Podia ter lembrado que era minha chefe. Podia ter mencionado que era meia-noite e que nunca tínhamos tido uma conversa de mais de 3 minutos em 2 anos de vizinhança. Podia ter sugerido que ligasse a alguém mais adequado. Família. Um amigo à altura dela. Em vez disso, disse, quer entrar. Ela entrou. Deixou os saltos junto à porta com uma precisão que me partiu qualquer coisa no peito. Mesmo agora, mesmo à meia-noite, mesmo nos destroços do pior dia da sua vida, Ana Cardoso era exata nas coisas. Fiz chá porque era a única coisa que as minhas mãos sabiam fazer. Ela sentou-se no sofá e olhou para a parede do jeito que as pessoas olham quando não estão realmente a ver nada. Trouxe 2 chávenas e sentei na cadeira do lado oposto e não tentei preencher o silêncio com palavras que de qualquer forma seriam inúteis. Durante muito tempo, ela não disse nada. Depois, baixinho, sem olhar para mim, disse, ele deixou mensagens de voz. Antigas, no telemóvel antigo dele. Depois de toda a gente ir embora hoje à noite, eu só queria ouvir a voz dele. Então ouvi-as. Uma pausa. A última foi gravada 3 dias antes do acidente. Outra pausa, mais longa. Ele soava diferente. Como se estivesse a tentar dizer alguma coisa.
Uma respiração curta, quase um riso sem graça. E depois parou. Disse adeus e desligou. Ela olhou para a chávena nas mãos. Reproduzi 6 vezes. Ainda não sei o que ele ia dizer. E agora nunca vou saber. A voz dela não quebrou. Mas as mãos apertaram a chávena até os nós dos dedos ficarem brancos. 11 anos. Estive casada com aquele homem 11 anos e ele morreu com uma frase que nunca terminou. E eu tenho de viver dentro desse silêncio pelo resto da vida. Não disse que ia melhorar. Não disse que pelo menos teve 11 anos. Não disse nada. Porque nada era a coisa certa. E de alguma maneira, da forma como algumas coisas são simplesmente sabidas, eu percebi isso. Por isso fiquei ali. Presente. A respirar. Prova de que o mundo ainda continha outra coisa que não fosse dor. Por volta das 2 da manhã, a voz dela foi abrandando e depois parou a meio de uma frase. Levantei os olhos e as pálpebras dela estavam fechadas. A cabeça inclinada levemente para trás no sofá, a chávena ainda na mão de forma frouxa. Atravessei a sala com cuidado e tirei a chávena antes que caísse. Fui buscar o meu casaco ao cabide da entrada e pus-lhe nos ombros com suavidade. Do jeito que se faz quando não se quer acordar alguém. Fiquei ali um momento a olhar para ela. Esta mulher que intimidava 40 pessoas sem esforço. Esta mulher que tinha construído algo do zero e usava a autoridade como uma segunda pele. Completamente quieta agora. Completamente sem defesas. A respirar devagar na minha sala de estar como se fosse o primeiro lugar seguro que tinha encontrado em todo o dia. Alguma coisa mexeu no meu peito naquele momento. Quieta e sem convite impossível de pôr de volta no lugar. Puxei o casaco um pouco mais sobre o ombro dela. Depois apaguei o candeeiro e deitei-me no chão com uma almofada e fechei os olhos. De manhã, ela tinha ido embora. Havia uma nota na minha mesa de cozinha, escrita no verso de um talão de compras com a caligrafia dela. Limpa e precisa mesmo no meio do caos. Obrigada. Ah. 2 palavras. Fiquei na cozinha muito tempo a segurar aquele talão. Depois dobrei-o e pus-o na gaveta ao lado do lava-louças, por baixo de tudo, no sítio onde guardo coisas para as quais ainda não estou pronto para deitar fora. Disse a mim mesmo que era o fim. Uma única noite. Uma viúva, um vizinho e uma porta que ficava um andar abaixo da dela. Disse a mim mesmo que ela ia ficar embaraçada quando a dor amainasse um pouco. Que ia desviar o caminho quando ouvisse a minha porta. Que as coisas iam voltar exatamente ao que eram antes. Acemas educados, distância profissional, 2 pessoas a partilhar um prédio sem partilhar nada de verdadeiro. Mas na noite seguinte, à meia-noite, voltou a batida. 3 pancadas. As mesmas 3 pancadas. Quando abri a porta, ela estava ali de camisola cinzenta, cabelo solto, os olhos com o mesmo peso da noite anterior, mas mais quieto agora. O choque em bruto tinha sentado em algo mais fundo. O tipo de coisa que vai demorar muito tempo a atravessar. Posso? Perguntou ela. E a forma como perguntou, com cuidado, como se genuinamente não tivesse a certeza se tinha esse direito, parou-me completamente. Ela era Ana Cardoso. Ela não pedia coisas. Ela decidia-as. Mas estava ali à minha porta a perguntar se era permitido estar lá. E a pequenez disso abriu em mim algo para o qual não estava preparado. Claro, disse eu. Voltou na noite seguinte. E na noite a seguir a essa. No fim da segunda semana eu já tinha um cobertor dobrado no sofá antes de ela chegar. Sabia que tomava o chá com mel, não com açúcar. Sabia que ela passava o cabelo para trás da orelha esquerda quando estava a pensar em algo difícil. Sabia a diferença entre os silêncios dela. Os que significavam que estava a processar. E os que significavam que estava a afogar-se e apenas precisava de outra pessoa na divisão para manter a cabeça acima da água. Ela falava sobre Ricardo. Não a versão do elogio fúnebre. A versão real.
Queimava tudo que cozinhava e culpava sempre o fogão com uma convicção absoluta. Chorava com os documentários sobre natureza e negava imediatamente a seguir com uma cara completamente séria. E as viagens de domingo? Sem destino, só a conduzir. Ela navegar por instinto, a acabar sempre em algum sítio que parecia estar à sua espera. Deixamos de fazer isso, disse ela numa noite, a olhar para a chuva escorrer pelo vidro. Ficamos sempre a dizer, no próximo mês, na próxima estação, depois deste projeto. Uma pausa longa. Havia sempre uma próxima vez. Sem autopiedade. Só a verdade simples e precisa. Na quarta noite ela virou-se para mim. Conta-me uma coisa verdadeira sobre ti, disse ela. Há 4 noites que me ouves a desmoronar e eu não sei nada sobre ti. Só que fazes bom chá e sabes quando não falar. Então contei-lhe. A versão real. O filho do meio que nunca deu preocupações a ninguém. A escola de design, o único sítio onde tinha de facto uma voz. A Inês, a minha ex que foi embora com uma frase de que ainda não me tinha recuperado por inteiro. Nunca lutas por nada, Marcos. Nem por mim. O recomeço que acabou por ser a mesma pessoa noutra cidade. Ana ficou quieta quando terminei. Depois disse, ela estava errada. Olhei para ela. Tu lutas com calma. Calma não é o mesmo que não lutar. Fez uma pausa. Estás aqui todas as noites para uma mulher que mal conheces. Fazes o chá antes de eu pedir. Dobras o cobertor antes de eu chegar. Outro silêncio. Prestas atenção, Marcos? Isso não é pouca coisa. É tudo. Desviei o olhar antes que ela pudesse ver a minha cara. Por que naquele momento deixei de ser capaz de mentir a mim mesmo sobre o que estava a sentir? Não era compaixão. Não era proximidade. Era específico, inegável e completamente impossível. E decidi naquele mesmo momento que o carregaria sozinho durante o tempo que fosse necessário. Porque ela estava de luto e a última coisa de que precisava era de mais uma coisa para gerir. Ela voltou ao trabalho 5 semanas após o funeral. Blazer carvão, saltos do mármore, cabelo perfeito, postura a dizer tudo o que sempre dizia. A mulher que tinha adormecido no meu sofá de vestido de funeral era completamente invisível. As visitas à meia-noite pararam sem explicação. Fiz chá por hábito na quarta noite e apanhei-me na cozinha com 2 chávenas e percebi com uma dor quieta e assentada que o capítulo tinha simplesmente fechado. Pus a segunda chávena no lava-louças. Estava quase em paz com isso. Depois apareceu Felipe Cardoso, o irmão mais novo de Ricardo. Alto, protetor, com o ar de um homem que tinha decidido que alguém precisava de ser guardado e se nomeou para o trabalho. Encontrou-me no pátio de estacionamento numa quinta-feira à tarde. Perto o suficiente para passar a mensagem. Simpático o suficiente para tornar tudo pior. Eu sei que ela foi ao teu apartamento, disse ele, depois do funeral. Mais do que uma vez. Deixou isso pairar no ar. Ela está de luto. Não é ela mesma. Seria uma pena que alguém se aproveitasse disso. Também seria uma pena para mim, disse eu. Mantive o olhar fixo no dele. Depois fui ao meu carro. Na segunda-feira de manhã, Ana chamou-me ao gabinete dela, fechou a porta com calma e transferiu-me para outro piso sem levantar os olhos da secretária. É uma boa oportunidade de crescimento, disse ela. Claro, disse eu. Obrigado. Saí, apanhei o elevador a descer, sentei-me no carro e fiquei a olhar para a parede de betão à minha frente. Ela não me tinha transferido por crueldade. Tinha me transferido por medo. E de alguma maneira isso era muito pior. Nessa noite fiquei deitado no meu apartamento a ouvir o prédio respirar. Em algum sítio acima de mim, 3 andares acima, ouvi os saltos dela atravessarem o apartamento 4B. Depois silêncio. Olhei para o teto durante muito tempo. E percebi finalmente algo que a Inês tinha tentado dizer-me durante anos.
que existe um tipo específico de dor que pertence apenas às pessoas que sentem tudo e não dizem nada. 6 semanas de silêncio. 6 semanas de pisos diferentes, acenos profissionais e portas de elevador a fechar entre nós antes que algum de nós tivesse de decidir se falava. 6 semanas de eu a fazer exatamente o que sempre tinha feito toda a vida. A encolher-me. A arquivar o que sentia para outro dia. A deixar alguém ir embora porque não sabia como pedir-lhe para ficar. Atirei-me ao trabalho. Peguei em projetos extra. Enchi cada hora quieta com algo que não fosse pensar nela. Não resultou. Depois chegou o encontro anual de clientes da empresa. Toda a gente na mesma sala, bar aberto, o tipo de noite em que a distância profissional é mais difícil de manter porque a música é demasiado quente e a iluminação demasiado baixa, e a versão de ti próprio que apresentas na secretária não cabe bem naquele espaço. Observei-a da outra ponta da sala a noite toda. Ela movia-se pelas conversas como se tivesse nascido para elas. A rir nos momentos certos, a segurar o copo de vinho com aquela desenvoltura praticada, a ser exatamente quem a sala precisava que ela fosse. Era extraordinária. Estava também completamente sozinha dentro de tudo aquilo, e eu era provavelmente a única pessoa naquela sala que conseguia ver isso. Saí para o terraço por volta das 9 para tomar ar. Ela apareceu 10 minutos depois. Ficamos lado a lado na varanda sem falar. A cidade lá embaixo brilhava como se não soubesse que alguma coisa estava errada. Durante um longo momento, nenhum de nós se mexeu. Como está a conta Meridian? Perguntou ela finalmente. Bem, disse eu. Boa equipa. Está bem. Silêncio. Depois, baixinho, sem olhar para mim, transferi-te porque estava com medo, Marcos. Virei-me para ela. Não por nada que tivesses feito. Por mim. Continuou com os olhos na cidade. Estava nas reuniões e olhava para ti e lembrava-me do que era ser uma pessoa em vez de ser apenas uma função. E eu não podia dar-me a esse luxo. Uma pausa. Então fiz o que faço sempre. Tomei uma decisão, executei-a e disse a mim mesma que era certa. Era. Ela finalmente olhou para mim. E nos olhos dela estava tudo o que tinha estado a manter à distância durante 6 semanas. Complicado, exausto, completamente por resolver. Não, disse ela simplesmente. Pegou no copo e voltou para dentro antes que eu pudesse responder. Fiquei no terraço sozinho, a cidade estendida lá embaixo, e percebi algo com uma clareza repentina e cristalina. Ela não me estava a evitar porque não sentia nada. Estava a evitar-me porque sentia demais. E Ana Cardoso tinha passado toda a vida adulta a tratar os próprios sentimentos como um problema a gerir em vez de uma verdade a viver. Ela ligou-me às 11h30 dessa mesma sexta-feira à noite. Sem preâmbulo. Só, posso aí ir? Sim, disse eu. Chegou à meia-noite. Não de vestido de funeral desta vez. Calças de ganga, um casaco escuro, o ar de uma mulher que tinha estado a discutir consigo mesma durante toda a viagem e apareceu na mesma. Que era, eu estava a aprender, a coisa mais Ana Cardoso que ela alguma vez fazia. Ficou parado no meio da minha sala e não se sentou. Devo-te a verdade, disse ela. Ana. O Ricardo ia deixar-me. A divisão ficou completamente quieta. A mensagem de voz. O distanciamento. Os meses em que ele estava mentalmente noutro sítio. Manteve o meu olhar com firmeza. Da forma como fazia quando algo lhe custava tudo para dizer. Depois do funeral, não aguentei o não saber. Por isso mandei alguém verificar. Uma respiração. Ia pedir o divórcio. Só ainda não me tinha dito. Não consegui falar. Por isso não sou apenas uma viúva, disse ela. Sou uma mulher cujo marido a estava a deixar. E morreu antes de o fazer. E tenho carregado isso sozinha há 2 meses porque se contar a alguém, tudo que vão fazer é ter pena de mim. Ou pior, julgá-lo a ele.
As mãos dela tremiam. Pela primeira vez desde que a conhecia, as mãos de Ana Cardoso tremiam visivelmente. Estou a contar-te porque és a única pessoa que nunca tentou gerir-me. Não o luto, não a imagem, não a história. Tu simplesmente deixas-me ser o que quer que eu seja. Atravessei a sala. Peguei nas duas mãos dela e segurei-as até pararem de tremer. Tens carregado isto sozinha há 2 meses, disse eu. Estou habituada a carregar coisas sozinha. Eu sei que estás. Olhei para ela. A sério. Mas aqui não tens de o fazer. Alguma coisa na cara dela mudou. Não dramaticamente. Não como nos filmes. Só quietamente. Da forma como uma porta abre depois de estar fechada durante muito tempo. Sou uma confusão, sussurrou ela. Sou complicada e estou de luto e provavelmente estou há 2 anos de ser alguém com quem devias de facto envolver-te. Eu sei, disse eu. E és meu funcionário. Isso também sei. Então diz-me por que é que não consigo parar de voltar a este apartamento. Olhei para ela durante um longo momento. Para esta mulher que tinha construído algo do zero. Que tinha ficado de pé num cemitério sem ceder uma única vez. Que tinha descido 3 andares de escadas à meia-noite porque a minha porta era a única que lhe parecia segura. Que estava agora à minha frente a fazer uma pergunta cuja resposta já sabia. Porque algumas coisas não esperam pelo momento certo. Aparecem simplesmente à meia-noite, 3 andares abaixo, e batem à porta. Porque algumas coisas não pedem licença, disse eu. Aparecem e batem. E tu bateste. Ela ficou a olhar para mim um longo momento. E depois riu. Não uma gargalhada educada. Uma de verdade. Súbita e desprevenida e tão completamente inesperada que transformou a cara dela inteiramente. Percebi naquele momento que nunca tinha visto Ana Cardoso rir de verdade. Não assim. E foi a coisa mais bonita que eu alguma vez tinha visto na vida. Quando o riso passou, ela estava ainda perto e os olhos dela eram suaves de uma forma que nunca tinham sido em nenhuma sala de reuniões, em nenhum corredor, em nenhum momento profissional que tínhamos partilhado. Vou precisar que sejas paciente comigo, disse ela baixinho. Há dias em que o luto vai ser mais alto do que tudo o resto. Há dias em que me vou afastar porque afastar é tudo o que sei fazer quando tenho medo. Eu sei, disse eu. E vou precisar que lutes por isto. A voz dela ficou mais firme. Preciso de saber que vais lutar. Não consigo fazer isto com alguém que desaparece quando fica difícil. A voz da Inês ecoou algures na parte de trás da minha cabeça. Tu nunca lutas por nada, Marcos. Nunca. Olhei para Ana. A minha chefe. A minha vizinha. A mulher que tinha batido à minha porta à meia-noite de vestido de funeral e que, ao longo das semanas que se seguiram, se tinha tornado, sem que eu desse conta, a pessoa mais importante da minha vida. Não vou a lado nenhum, disse eu. Ela sentiu devagar. Depois foi até ao sofá e sentou-se no lugar dela. O lugar que tinha reclamado na primeira noite. Dobrou as pernas por baixo de si. Então faz chá, disse ela. E vem sentar-te aqui comigo. Por isso fiz isso. Fiz 2 chávenas. Sentei-me ao lado dela. Não do lado oposto. Ao lado. E falamos até as 2 da manhã. Sobre o Ricardo. Sobre a Inês. Sobre as viagens de domingo que ela ia voltar a fazer. Sobre o que significa perder algo e escolher continuar a viver na mesma. A certa altura ela adormeceu encostada ao meu ombro. Fiquei ali sentado no silêncio do meu apartamento, esta mulher a respirar devagar ao meu lado, e pensei em como as coisas mais importantes da vida quase nunca chegam da forma que planeamos. Chegam à meia-noite, de vestido de funeral, com mãos a tremer e uma história impossível e 3 pancadas numa porta que eu quase não abri. Não a abri porque era corajoso. Abri-a porque havia algo naquelas 3 pancadas que me disse que o que estivesse do outro lado ia importar.
Tinha razão. De manhã, ela continuava lá. Não deixou nenhum bilhete desta vez. Fez o pequeno almoço. Se esta história te tocou, se já amaste alguém no meio do pior momento da vida dela, ou se já foste tu a precisar que uma porta se abrisse à meia-noite, subscreve este canal. Ativa o sino para não perderes uma história destas. E antes de ires, quero deixar-te com uma pergunta. Será que é possível apaixonarmos-nos por alguém no pior momento da vida dela? Ou o amor verdadeiro só começa depois da cura? Deixa a tua resposta nos comentários. Talvez te surpreendes com quantas pessoas sentem exatamente o mesmo que tu.